Fala, turminha, professora Stephanie, professora de língua portuguesa, e hoje eu trouxe para vocês uma videoaula sobre concordância. E vocês sabem o que é concordância? Sabe escrever corretamente, fazer a relação das palavras? Então, primeiro a gente tem que entender que o papel fundamental da concordância é organizar as frases de forma adequada para que os seus elementos entrem em harmonia, né? Para que não haja desvio da norma culta da nossa língua. E para vocês que vão prestar um Enem, é um forte assunto a ser estudado, porque ele está dentro da competência 1 do registro formal da língua escrita. Você deve compreender os elementos, né, que compõem as frases, como eles devem estar relacionados, para que não tragam ambiguidade, para que deixe claro, traga assim clareza no que você quer dizer, mostre, né, para quem vai ler a sua redação que você tem um conhecimento e tem um domínio da nossa língua portuguesa. Então, não percam essa aula. Fica aqui comigo, vamos lá? Então vamos começar com um questionamento. Você sabia que as palavras concordam entre si? Justamente, para escrever um bom texto, você tem que ter o conhecimento, né, desse relacionamento, dessas concordâncias. Então vejamos um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui 4 exemplos, né, onde estão presentes aqui adjetivos. E como é que eles concordam com os nomes que acompanham? Então vamos voltar. Na língua portuguesa, na classe gramatical das palavras, nós temos os substantivos responsáveis por nomear as coisas, nomear os elementos dentro da frase, e nós temos o adjetivo, que ele acompanha esse substantivo dando-lhe características, né? Ele vai mudar aquela forma do substantivo, onde ele deixa de ser algo genérico e passa a ser algo bem específico. Por exemplo, eu falo que eu ganhei uma blusa. Pode ser qualquer blusa. Blusa é um substantivo feminino. Porém, eu quero diferenciar, eu quero especificar. Então, eu falo que eu ganhei uma blusa vermelha. Eu deixei de generalizar o elemento e agora eu estou especificando. Então, essa é a função dos adjetivos. Então, na língua portuguesa, a gente precisa saber e compreender como colocar esses adjetivos corretamente nas frases. Então, eu trouxe aqui o exemplo. Ó. O primeiro exemplo tem belo trabalho. Trabalho é uma palavra masculina. O trabalho, um substantivo. Então, quando eu venho trazer uma característica, eu tenho que adequar esse adjetivo para que ele tenha concordância com o substantivo que ele acompanha. Então, trabalho, sendo uma palavra masculina, o adjetivo tem que estar no masculino. Belo trabalho. Homens esforçados. Eu tenho aqui mais uma vez o substantivo homens. E aí eu trago uma característica que é esforçados. Como o homem está no plural e é uma palavra masculina, o adjetivo deve com ele concordar, indo para o masculino plural também. Terceiro exemplo, poesia barroca. Poesia, palavra feminina. Adjetivo barroca concordando aí com poesia. Lindas paisagens, né? Linda também é um adjetivo, tá no feminino plural, concordando com paisagens. Então a gente tem que compreender, né? Eu até coloquei esse desenho que eu achei bem interessante. A nossa língua, gente, ela é um quebra-cabeça. Então a gente precisa aprender todos os elementos para saber relacioná-los, encaixá-los corretamente nas nossas frases. Então vamos entender, na nossa língua portuguesa existem 2 tipos de concordância. Concordância nominal, que é feita entre o substantivo, que eu falei a vocês, que é o nome, e os seus determinantes, que são artigos, pronomes, adjetivos e numeral. E nós temos a concordância verbal, que é a concordância do nosso verbo com o sujeito dentro da frase. Vamos ver o que diz o terceiro slide. Então, nós vamos estar trabalhando, né, nessa videoaula com a concordância nominal. Como eu falei no slide anterior, eu vou ter os determinantes, que são artigos, adjetivos, pronomes e numerais, que devem estar harmoniosamente relacionados com o substantivo que eles acompanham. Então, esses 4 elementos que eu falei, eles são palavras variáveis. Eles vão se transformar, eles vão se adequar, que a gente chama de flexionar, né? Para poder concordar com o substantivo, certo?
Então, vamos lembrar. O artigo, ele tem como função acompanhar os substantivos. São os artigos definidos, o, os, a, as, os indefinidos, uns, uma e umas. Nós temos o numeral, né, cardinal, fracionário, multiplicativo e ordinal. Nós temos os adjetivos que eu expliquei, que são as palavras que vêm dando características, qualificando substantivos, e nós temos os pronomes pessoais, possessivos, né, seu, sua, demonstrativos e tal. Aí eu trouxe aqui para vocês uma frase. Então, compreender que esses determinantes, né, lembrem disso, eles são variáveis, eles devem concordar com o substantivo. Então, eu entendendo essa regrinha, eu já consigo compreender como encaixar as pecinhas do meu quebra-cabeça. Vamos à frase. Olha bem, eu trouxe a frase que diz assim: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Observe aqui que esta, aí tem maravilhosas e esquecidas. Todas estão no feminino plural. Por que isso, gente? Porque, ó, o meu substantivo obras é uma palavra que está no feminino e no plural. Então, ele deve fazer a concordância. Isso é concordância nominal. Então, como vocês puderam perceber, as palavras estas, maravilhosas e esquecidas estão todas concordando com o substantivo obra. Viu como é fácil? Vamos ver outras regrinhas? Fazer a concordância, né, é muito importante para mantermos uma comunicação eficiente. Então, entendendo isso, vamos analisar esse trecho. Apocalipse. E eis que veio uma peste e acabou com todos os homens. Mas, em compensação, ficaram as bibliotecas. E nelas estava escrito o nome de todas as coisas. Mas as coisas podiam chamar-se agora como bem quisessem. Mário Quintana. O que foi que aconteceu aí, gente? Eu tenho a presença, né, de 2 substantivos. Observe esse que está grifado e em negrito. Eu tenho homens e tenho coisas. Eles pertencem a gêneros diferentes. Homem é masculino, coisa feminino. E eles estão no plural. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei o pronome todo, que é um pronome variável, e fiz aí a flexão. No primeiro momento, para concordar com o homem, ele ficou no plural masculino. E no segundo momento, para concordar com coisas, ele ficou no feminino plural. E o artigo que o acompanha, acontece a mesma coisa. Os concordando com homens e as concordando com coisas. Então, isso é concordância nominal. Agora, a gente vai entender um pouquinho das regrinhas e um pouquinho das suas exceções. Estão entendendo até aqui? Então, vamos lá. Vamos à primeira regrinha, certo? Que é do adjetivo anteposto e posposto ao meu substantivo. Observe aqui, eu trouxe esses 2 desenhos, né? Se eu disser que comprei goiaba e melão maduro, eu estaria certo? Claro que sim, gente. Por quê? Goiaba e melão estão no singular, né? E eles, observe aí, quando eu falo maduro, eu estou fazendo a concordância com o substantivo que está mais próximo do adjetivo, que é melão. Então, se eu colocar aqui que ele está maduro, a minha concordância ficaria correta, certo? Então, qual é a primeira regra do adjetivo posposto ao substantivo? Que ele pode fazer a concordância com o mais próximo ou indo para o plural, concordando com os 2, ok? Mas vamos entender mais um pouquinho. Olhe bem. Então, eu posso dizer que eu comprei melão e goiaba madura? Também posso, porque eu expliquei anteriormente. Eu agora fiz a troca, eu coloquei um substantivo feminino, então, próximo ao adjetivo. Então, ele pode mudar a sua forma. E se eu for colocar no plural? Veja só, para o plural, você tem que ficar atento a uma coisinha. Como eu tenho melão, que é uma palavra masculina, eu digo o melão, e eu tenho goiaba, a goiaba, uma palavra feminina. Quando eu vou fazer o plural, ele deve ficar no masculino plural.
Isso mesmo. Se eu tiver 999 palavras femininas e só uma no masculino, o meu adjetivo tem que ir para o plural masculino. Nesse caso, a nossa língua é um pouco machista, né? Mas é isso mesmo. Então, ele vai concordar com o masculino. Lembre-se disso. Se eu tiver masculino e feminino e eu for fazer o plural tem que ser masculino, ok? Então, vamos ver como é que fica a frase. Comprei goiaba e melão maduros. Ele agora concordou com os dois, indo para o masculino, porque eu tenho uma palavra masculina e outra feminina. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui embaixo, ó. Comprei madura a melancia e o mamão. Comprei maduro o melão e a melancia. Observe que, diferente da nossa frase inicial, eu troquei a posição do meu adjetivo. No exemplo inicial, ele veio depois do substantivo, posposto ao substantivo. Agora, ele veio anteposto ao substantivo. E a regra me diz o seguinte: se o meu adjetivo vier antes do substantivo, ele deve concordar com o mais próximo. Então, por isso, comprei madura a melancia e o mamão e comprei maduro o melão e a melancia. Vamos agora entender, né? Mesmo o adjetivo e menos um advérbio. Então, vamos lá. Se liga nesse exemplo, ó. Ela está menos bonita hoje. Ou ela está, ó, menos e menos. Gente, qual é a forma correta? Como eu falei inicialmente, menos é um advérbio. Gente, advérbio é sempre uma palavra invariável, ou seja, ele permanece na sua forma original. Ele não vai variar para concordar com o elemento que ele acompanha. Então, o correto seria menos, né? Logo, vai ficar o seguinte: ela está menos bonita hoje. O traço aumentou. Ela está menos bonita hoje. E agora, dia desse, eu ouvi uma garota dizer: eu mesmo não sei disso. Ela acertou? Eu falei também que mesmo é um adjetivo. Lembra da regrinha do adjetivo? Que ele é variável porque ele concorda com o termo que ele acompanha? Então, se uma garota disse isso, o correto seria ela mesma não saber disso. Então, menos advérbio invariável. Então, eu estou menos confusa, eu estou menos preocupada. Nunca eu posso usar menos. Menos não existe. Mesmo já é adjetivo. Sendo adjetivo, ele vai flexionar para concordar com o elemento que ele acompanha. Então, se um garoto fala, ele fala eu mesmo. Se uma garota fala, ela fala eu mesma. Viu como é fácil? Então, o mesmo vai acontecer com próprio. É uma palavra variável, então ele vai concordar com o elemento que ele acompanha. Então, se eu falo que ela própria perguntou, porque ela é um pronome feminino. Ele próprio perguntou, ele, né? Tá o pronome da terceira pessoa singular se referindo ao masculino. E aqui embaixo eu vou ter próprios. Por que próprios? Porque está se referindo a eles, né? Plural aí masculino. Agora tenha cuidado o seguinte. Olhe bem essa frase. Ela não sabia disso mesmo. E as crianças foram sequestradas mesmo. Nesse caso aqui, eu não posso dizer que ela não sabia disso mesma. Ou as crianças foram sequestradas mesmo. Porque eu não posso. Quando o mesmo ou mesma tiver sinônimo de realmente, de fato, ele vai ser invariável. Ele não pode flexionar. Então, ó, ela não sabia disso mesmo, as crianças foram sequestradas mesmo, de fato, certo? Mais uma dica para vocês é o só. Quem nunca ouviu a frase dos noivos, enfim sós? E por que não enfim só?
Gente, porque sós, quando ele se referir a sozinho, ele vai ser um adjetivo. E lembra do que eu falei? Adjetivo é uma palavra variável, ele vai flexionar para concordar com o substantivo que ele acompanha. Então, quem está casando? Os noivos. Então, portanto, vai ficar, enfim, sós, concordando com noivos, que é uma palavra masculina e está no plural, certo? Vamos para mais outras dicas. Continuando com só, vejam esse outro exemplo. Eles querem ficar a sós. Nesse caso aqui, o sós, deixa eu mudar aqui. O sós, ó, ele está também se referindo a sozinho. Quando o só se referir a sozinho, ele é adjetivo, então ele vai variar. Agora, veja outro exemplo, ó. A palavra só pode funcionar também como advérbio, quando ele se referir apenas ou somente. Olha o exemplo. As crianças queriam ficar só no parque. Observe que a semântica mudou. No primeiro exemplo, ó, esse exemplo aqui, certo? Eu falo só de sozinho. Nesse segundo exemplo, a palavra só agora virou um advérbio. Eu quero dizer que elas querem ficar somente no parque ou apenas no parque. Então, nesse caso, a palavra é invariável. Aí nós temos também outra palavra que funciona como adjetivo, que é obrigado. Quem nunca ouviu dizer meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigada, porque é uma palavra adjetiva. E palavra adjetiva vocês não podem esquecer, ela vai flexionar com o substantivo que a acompanha. Então, você sabia que obrigado, quem diz é homem, quando é mulher que agradece, deve dizer obrigada. Se forem dois homens, obrigados. Duas mulheres falam obrigadas. É estranho, mas é verdade. Vejamos esse exemplo, ó. A menina agradeceu ao soldado dizendo obrigada. O menino agradeceu a Deus dizendo obrigado. Então, não esqueça. Vimos agora que só, quando se referir a somente, apenas, é invariável. Só, quando se referir a sozinho, ele é adjetivo e deve concordar com o substantivo que acompanha. Vimos que obrigado é também uma palavra variável. Homens dizem obrigado, mulher diz obrigada. Outra dificuldade comum na nossa língua é com as palavras meio e meia. Quando é que eu devo usar, né, meio flexionado no feminino? Quando pode ser só meio no masculino. Então, vejamos aqui. Quando eu digo que a mulher está meio zangada, eu estou querendo me referir ao modo como ela se encontra, tá? Ela não é daquela forma, é um estado temporário dela. Quando eu quero dizer que, por exemplo, eu chupei meia laranja, esse meia, observe que ele variou. Por quê? Porque eu estou querendo me referir à metade. Então, vejamos o exemplo, né? Quando me referir a um estado, a um modo, ele vai ser advérbio. Sendo advérbio, é invariável, não vai modificar. Meio nervosa, meio confusa, meio chateada. Independente se seja homem ou mulher que esteja falando, tá? Não vai variar. Então, ela ficou meio angustiada. Ponto. Se eu quero me referir à metade, por exemplo, ela chupou meia laranja, eu comi meia fatia de pizza, estou me referindo a uma parte. Então, pode ser variável funcionando como adjetivo. Vamos continuar aqui, ó. Agora, quando a palavra meio, né, for empregada como adjetivo, que foi o que eu acabei de explicar, indicando metade, ela vai concordar com o substantivo. Então, aqui no primeiro exemplo, perdão, aqui, comi meio mamão. Mamão, eu falo o mamão, palavra masculina, então, meio mamão. Maçã, a maçã, palavra feminina, então, comi meia maçã.
Recapitulando, meio, advérbio, indica um estado, um modo, como a pessoa se encontra. Então, voltando aqui esse exemplo que eu pulei, né? A noiva está meio nervosa. Ela não pode ficar metade nervosa e outra não. Então, é o modo como ela se encontra. Será advérbio invariável, meio. E quando indicar metade, ele vai concordar com o termo que acompanha. Então, mamão, meio mamão. Maçã, meia maçã. Outra palavra que requer bastante atenção é a palavra bastante. Por quê? Como ela funciona em alguns momentos como advérbio e em outros como adjetivo, vem a dúvida, quando é que ela vai para o plural e quando não vai, né? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, observem. Eu tenho bastantes livros. Observe que bastante está se referindo a livro. Eu quero dizer que eu tenho muitos livros, que eu tenho vários livros. No segundo exemplo, os atletas estão bastante cansados. Observe que agora, bastante, ele está, ele não está flexionado, porque ele está ligado diretamente ao verbo estão. Eu estou mostrando para vocês um modo como eles se encontram, tá? Bastante cansados. Então, vejamos a diferença. Quando bastante se for um adjetivo, ele vai se relacionar com o substantivo. Foi o exemplo 1, que foi livros, bastantes livros. Quando ele se referir diretamente ao verbo, ele será um advérbio de modo, indicando, modo não, perdão, intensidade, tá? Tá bastante confusa a intensidade. Então, vejamos. Esse advérbio, ele é invariável, ele não pode flexionar. Eu gosto de dar uma dica para os meus alunos. Quando tiver a frase pedindo para você complementar, troque o bastante, faça substituição por uma palavra sinônima. Se na hora que você trocar, ele aceitar a troca por muitos, por vários, ele está flexionado. Então, você percebe que ele é adjetivo, pode ser flexionado, será bastantes. Se você for fazer a troca e ele não aceitar a flexão, muitos ou vários, ele é advérbio, não pode ser feita a troca. Vamos fazer isso com os nossos exemplos, ó. Eu tenho bastantes livros. Vamos trocar bastante por muito. Eu tenho muitos livros. Muito variou, então, bastantes é a forma correta. Segundo exemplo, os atletas estão muito cansados? Não posso, perceberam? Então, quando eu não puder fazer a troca por muitos, ele é advérbio, então ele permanece invariável. Outro exemplo, nós temos aqui anexo, incluso e kits. São palavras adjetivas. Palavras adjetivas, liga aí o alerta, são aquelas que flexionam, variáveis, vão concordar com o substantivo que acompanha. Olha o primeiro exemplo. Seguem anexos os documentos requeridos. Observe aqui, ó, que anexos ele está no masculino plural. Por quê? Porque ele está concordando com os documentos, que é uma palavra masculina plural. E se eu trocasse e falasse que segue as cartas, por exemplo, requeridas? Seria seguem anexas às cartas requeridas. Ou seja, a palavra adjetiva vai variar de acordo com o termo que ela estiver acompanhando. Outro exemplo. Seguem inclusas as cartas, ó. Inclusas está concordando diretamente com cartas. Então, tem que ficar no feminino plural. Agora, se eu dissesse que seguem inclusos os artigos, por exemplo, seguem inclusos os artigos solicitados. Então, se a palavra for, se o substantivo for masculino, será incluso, anexo e kit. Se for feminino, inclusa, anexa e kit, ele vai variar, ou singular ou plural, ficando kits, a depender do elemento. Continuando o nosso exemplo, né? Como eu falei, anexo, incluso e kit são adjetivos e concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Aí eu trouxe aqui o exemplo. Já lhe paguei o que estava devendo. Estamos
kids, ó. Quem estamos? Nós. Nós estamos kids, né? O sujeito aqui, ele foi retirado, ele está oculto, mas a gente identifica pela terminação verbal. Outro exemplo. Estou kit com as crianças. Eu estou, singular, porque está se referindo a eu, primeira pessoa. Mas aí vem. Segue incluso o recibo. Segue anexa a fatura. Viram aí? Anexo, incluso e kit são adjetivos. Então, ele vai variar em gênero e número com o substantivo ou pronome a que eles estiverem se referindo. Aí tem outro aqui, ó. Mas a expressão em anexo não varia. Ou seja, olhe bem, só será adjetivo se for anexo. Segue anexo, segue anexas. Agora, se eu disser segue em anexo, aí não vai variar, vai permanecer no masculino singular. Então, ó, exemplo, segue em anexo a fatura. Mesmo fatura sendo feminina, anexo permaneceu no masculino por conta da preposiçãozinha em, ó, essa preposiçãozinha aqui. Então, quando tiver em anexo, vai ser invariável. Aí eu tenho aqui outro exemplo. É precisa atenção para aprender português? Não, é preciso atenção para aprender português, tá? Então, vamos ficar ligados nas dicas. Neste aqui, penúltimo slide, eu trouxe para vocês a regrinha referente às expressões. É proibido, é necessário, é proibido, é necessário, é bom, perdão. Eles não variam a não ser que eles tenham um determinante. O que vai ser esse determinante? Pode ser um artigo, um numeral ou um pronome que vão modificá-los. Olha aí o exemplo. É proibida a entrada. Gente, observe que proibida, ela sofreu alteração aqui. Por quê? Por conta desse artigo. Então, sempre que eu tiver um determinante, que pode ser artigo, numeral ou pronome, essa expressão irá variar, indo para o feminino. Olha o outro exemplo. É proibido, ó. Proibido permaneceu invariável. Por quê? Eu não tenho mais aqui a presença do artigo. Então, vai permanecer invariável. Outro exemplo. Verdura é bom. Gente, mesmo verdura sendo feminino, se eu não tiver o determinante, a palavra vai permanecer no masculino. Aí, agora, ó, eu coloquei aqui, observe esse azinho aqui, que é o determinante. Então, agora, a verdura é boa, porque tem o determinante. Vamos agora para o desenho de baixo. Não é permitido entrada. Permitido está no masculino. Observe que eu não tenho nenhum determinante. Agora, não é permitida a entrada. O determinante aqui, então a palavra vai ser variável. Paciência é necessário. Palavra não tem determinante, fica no masculino. Quando eu falo que a paciência, o azinho, o artigo, será necessária. Gostaram? Vamos treinar agora essas questões no próximo slide, tá? Vamos praticar. Eu trouxe a primeira questão para você completar com mesmo, anexo e bastante. Recordando, mesmo, né, é um adjetivo e anexo também, ou seja, são variáveis. Bastante pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Então, eu tenho que ficar ligado para saber se ela vai variar ou não. Elas, mesmo ou mesma? Gente, observe que elas está na terceira pessoa do plural. Então, eu já devo completar, né, com mesmas, ó, mesmas. Então, eu já anulo a letra B, eu já anulo a letra D. Então, eu tenho mesmas e mesmas, certo? A, C ou E. Providenciaram os atestados que enviaram anexos ou anexo. Lembrando que anexo vai concordar com os atestados, palavra masculina no plural. Então, ó, vamos lá.
Essa não pode, já vamos anular a letra C, porque anexo tá no feminino, ou tá no singular. Ficamos agora com a letra E ou com a letra A, porque ambas têm anexos. O que vai diferenciar agora é o bastante. Vamos ver se ele vai ser adjetivo ou advérbio. Então, os atestados que enviaram anexos às procurações como bastantes instrumentos apropriados ou bastante. Vamos fazer a troca como muitos instrumentos apropriados. Então, se aceitou a variação, a correta será a letra A. Vamos marcar a letra A. Por quê? Porque bastantes foi variável, então ele vai entrar aí como sendo adjetivo. Vamos analisar essa segunda questão, que faz referência à posição do adjetivo em relação do substantivo. Lembra que eu falei a vocês que o adjetivo, se ele vier antes do substantivo, ele só tem a opção de concordar com o mais próximo. Porém, se ele vier depois, que é posposto do substantivo, ele pode, além de concordar com o mais próximo, ir para o plural concordando com os dois. Aí foi quando eu dei a dica a vocês para ficarem ligados quando tiver uma palavra feminina e outra masculina. É o que acontece nessa questão. Observe que eu tenho exercício e tenho evolução. O exercício, a evolução. Vamos analisar as questões. Ele diz assim: marque a alternativa ou a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Ele quer aquela que está errada. Vamos analisar a letra A. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. Observe que forçada aqui, ó, ele está se referindo à evolução. Então, se ele está se referindo à evolução, eu posso muito bem fazer a concordância dessa forma, porque está concordando com o mais próximo, certo? Então, a letra A está certa. Estamos procurando a errada. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados. Forçado agora foi para o masculino plural. Lembra que eu disse a vocês que se eu tiver uma palavra feminina e outra masculina, o adjetivo vier depois, ele pode fazer o plural masculino. Então, a letra B também está certa. Letra C. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Gente, já está de cara a resposta, porque eu tenho exercício, uma palavra masculina, e evolução, uma palavra feminina. O plural, gente, não pode ser no feminino, porque eu tenho uma palavra masculina e outra feminina. Então, essa letra C, ela já está errada, inadequada que eu estou procurando. As demais estão corretas. Questão 3 é da FCC Bahia. Água às refeições é para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que tomar se quer conservar a silhueta. Aí eu tenho mal, né, com U e mal com L. E tenho também é preciso e são preciso e as suas formas variantes. Vamos primeiro fazer uma análise, tá? Esse mal com U, ele é adjetivo, é o contrário de bom. Esse mal com L, ele é advérbio, é o contrário de bem. Então, vejamos no primeiro exemplo. Água às refeições é, vamos trocar pelo oposto? Água às refeições é bom ou bem? Bom. Então, eu já sei que essa letra C aqui, ela já está errada, porque está se referindo a bem. Sobrou A, B, D e E. Então, vamos aqui. Observe também que água não tem determinante, ó. Lembram que eu falei a vocês que as expressões é bom, é necessário e é permitido sofrem variações quando tiver determinantes, que pode ser um artigo ou um pronome? Lembram disso? Então, água às refeições é mal. Então, eu já sei que vai ser
ou a letra A ou a letra B. Já vou anular também letra D e vou anular a letra E, porque não vai variar, não tem determinante. Então, água às refeições é mal para a saúde. Ponto. Essa é uma das muitas precauções que é preciso tomar, são precisas. Gente, o que é preciso? Muitas precauções, está no plural. Então, se está no plural, a forma correta será são precisas. Então, a nossa alternativa certa é a letra B de bola. Vamos para a nossa quarta e última questão da UFSM. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Observe que eu tenho aí, o que é que vocês vão observar? São essas palavras que estão grifadas. Na letra A diz assim: ela mesmo confirmou a realização do encontro. Lembram que eu falei que mesmo é adjetivo? Se ele é adjetivo, ele tem que concordar. Ela mesma confirmou. Então, letra A já está errada. Letra B. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Gente, o que foi criticado? Ó, a reedição da obra, palavra feminina. Então, não pode ser criticado, teria que ser foi muito criticada pelos jornais a reedição da obra. Letra B também está fora. Letra C. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Lembram que eu falei que meia só vai ser variável quando estiver indicando metade, né? Então, nesse caso, não tem como a pessoa ficar uma metade preocupada e outra não. A forma correta da letra C, ela ficou meio preocupada. Então, também anulamos a letra C. Letra D. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Olhe bem que emocionada é um adjetivo feminino. Então, se é um adjetivo feminino, trata-se de uma mulher falando. Então, obrigada está correto. Achamos a nossa correta. Vamos olhar porque a letra E está errada. Anexo, remeto-lhe nossas últimas fotografias. Ele está enviando fotografias. As fotografias vão anexas. Então, a letra E também está errada. Então, é isso. Gostaram da aula? Conseguiram, né, sanar as dúvidas? Aprender mais um pouquinho? Então, espero que eu tenha colaborado bastante com o aprendizado de vocês. Vou me despedindo aqui dessa videoaula sobre concordância nominal, mas ainda veremos concordância verbal, ok? Um beijo no coração de todos. Eu sou Stephanie, professora de língua portuguesa.